Entrevista. Muito bem, vamos conversar a partir de agora com o político Leopoldo Souza, que marcou época aqui na história política de Sergipe, por que não dizer do Brasil, pela sua forma como se apresentava no parlamento em Sergipe e também a nível nacional, como foi deputado federal. Meu caro Leopoldo Souza, Rádio Marazu FM Distância, bom dia, satisfação. Bom dia, Miguel, como é que vai você? Bom dia, Distância querida. Aqui é Miguel Viana e Zeno Santos, aqui no programa Marazu na linha da notícia. Leopoldo Souza, nós vamos então conversar aqui, vamos por ordem cronológica, até porque essa nova geração não conhece a história do político Leopoldo Souza, começando quando você atuou como vereador na legislatura de 1963 a 1967. Fica à vontade, Leopoldo. Não, bom dia, Miguel. Bom dia, Distância querida. Eu fui vereador em 62. Na época quando houve um golpe militar. Houve o golpe militar, eu era vereador em Estância. Foi quando o Pascoal, que era o prefeito, foi cassado, né? E assumiu a Lisi, a prefeitura de Estância, que ele era presidente da Câmara de Vereadores em Estância. Em 66, eu não fui candidato à reeleição porque meu pai era candidato a prefeito. E eu queria, então, em 70, fui candidato a deputado estadual. Em 72, fui candidato à reeleição. Em 76, fui candidato novamente. Até 82. 86, eu fui candidato a deputado federal, não me elegi. Mas em 88, eu assumi o mandato, passei 2 anos na Câmara Federal, como deputado federal. Agora, Leopoldo, voltando um pouco sobre a questão do período que você foi vereador em Estância, nos conte como foi o episódio, porque você pegou aquele período da Revolução, a famigerada Revolução de 64, não chegou a pegar durante esse período, não? Pegou, não é isso? Mas a ditadura militar. Do início, da ditadura militar, do início. Nos conta, porque Estância faz parte da história brasileira, até porque na época o prefeito era Pascoal Nabuco, não é isso? E ele foi deposto do cargo, foi preso e tudo mais. Nos conte aí, até porque você era vereador nesse período, né? E a Ligi era o presidente da Câmara, então a Ligi foi quem assumiu no lugar de Pascoal. E não fizeram nova eleição. Em 66, então, houve eleição. Sim. Mas a Ligi terminou o mandato de Pascoal. O Alizé, então, completa o mandato que era de Pascoal. Que era de Pascoal, foi cassado. Que foi cassado. Foi preso e foi cassado, não é isso? Quais vereadores nesse período fizeram parte das eleições, quando você foi vereador em Estância? Hein? Quais vereadores você fez parte desse grupo de vereadores nessa legislatura? ABC. Sim. Eu e o O Hélito Dortas. O Hélito Dortas. Naquela época, Leopoldo, a Câmara de Vereadores de Estância tinha quantos vereadores? 5 vereadores. Cinco apenas.
E vale ressaltar que Leopoldo teve 10% dos votos. E não tinha naquela época, não existia essa história de assessor. Pois é. Era o vereador sozinho, o assessor era ele mesmo. Sozinho ele era. Tinha que estudar para exercer o mandato. E sem remuneração, né? É. E sem remuneração. Vale Não tinha assessor, não tinha ninguém. Você tinha de estar preparado para exercer o mandato do vereador. E a Câmara funcionava ali junto à papelaria Cruzeiro, que era de Jô Nascimento, Sim. que foi personagem de Jorge Amado. Era o Dom Fulgêncio e Gabriela, né? Do personagem do romance e da novela, né? Claro. Agora, Leopoldo, para quem? Eu estou conversando com você, é Zeno Santos que está falando com você, lá daqui de Miguel Viana, os apresentadores do programa Marazu na Linha da Notícia, aqui pela Rádio Marazu Distância. O Leopoldo Souza é neto do ex-prefeito de Estância, Leopoldo Souza, tem o mesmo nome, e filho também, que foi prefeito de Estância, Raimundo Silveira Souza, não é isso? Porque eu estou colocando isso para as pessoas que não o conhecem, né? O Leopoldo Souza. Meu avô foi intendente. Ele viu a Revolução Tenentista de 24. Aí ele foi preso junto com Mainá Gomes, Tenente Suarino, que era de Estância. E então ele foi por 28 preso. Quando chegou em 30, houve a Revolução Vitoriosa e Mariná foi nomeado interventor no Estado. E nomeou, então, meu avô Leopoldo intendente à Estância. Ele ficou de 30 a 32 e naquela época o político tinha vergonha. Mariná foi em Arauá, passou por Estância e ele foi visitar meu avô. Meu avô então entregou o carro, disse que era desrespeito ele passar por Estância e não visitá-lo. Em 35 ele voltou alguns meses, em 37 houve o golpe do Estado Novo, ele foi nomeado novamente intendente, ficou de 37 a 41. Foi quando se inaugurou o lactário, que foi o primeiro construído no Brasil sob a orientação da Casa da Criança. Veio nutricionista, veio pediatra, se distribuía gratuitamente o leite pasteurizado, e diminuiu a mortalidade infantil em Estância. Foi uma grande obra dele. Construiu o mercado e as duas praças, a Praça Barão do Rio Branco e a outra do outro lado, onde tem uma beliche, a Camerinho. Fala em obelisco, do outro lado, ao lado do abrigo, e um monumento registrando a passagem de Dom Pedro II de Estância. E uma placa de Santos Jardim de Sergipe. E o orador da inauguração daquilo foi Jorge Amado. Tem até uma fotografia dele, ele discursando. Mas quando o Jorge esteve em Estância, eu mostrei ele a fotografia. Ele então pediu e ficou com essa fotografia. Mas Walter Cardoso, quando assumiu a prefeitura, ele veio para destruir o passado, querendo apagar a história, e demoliu sem motivo nenhum. Fez uma reforma na praça, que era da Matriz, hoje é Praça da Catedral, é Barão do Rio Branco, onde tem aquele coreto, e então demoliu aquele monumento. Do outro lado é o obelisco, em homenagem a Camerinho, voluntário paisano da Guerra do Paraguai, e homenagem também foi o meu avô que fez. E fez o Parque 24 de Outubro. Fez os dois parques e o mercado. O mercado que até hoje serve a Estância, o mercado municipal. Foi a passagem dele, a administração dele. Só calçamento de rua, Estância parece que não tem mais rua calçada. Entenderam que o asfalto é a melhor solução. Quando o asfalto faz a cidade ficar mais simples. Então você tinha as ruas calçadas para a pipa, ele caçou várias ruas aí. Inclusive a ladeira do Bonfim, a parte era de pedra e a parte do meio ele foi que fez o calçamento. Mas a grande obra, mais importante obra dele, foi o lactário, que reduziu a mortalidade infantil. Foi o primeiro construído no Brasil sob a orientação da Casa da Criança. Mas, Leopoldo, você se notabilizou
no Estado pelos seus pronunciamentos na Assembleia, desde quando você foi deputado e num período terrível, né, da ditadura militar, e você ao lado de outros nomes grandes do MDB, Jonas Amaral, Nelson Araújo e tantos outros, fizeram da Assembleia um foco de resistência não só aos governos indicados pelos generais em Sergipe, os governos do Estado, mas, sobretudo, um enfrentamento à ditadura militar instalada no país. E pouca gente aqui em Estância se lembra dessa época, dos seus discursos memoráveis, inclusive acentuadamente durante o governo de Augusto Franco. E o que é que você diz desse tempo para essa juventude que está nos ouvindo agora, uma série de jovens nos ouvindo, é uma audiência que a gente tem qualificada, é a da juventude, e a gente gostaria que você falasse um pouco dos seus mandatos de deputado estadual num momento extremamente difícil e rigorosamente crítico desse país. É o jogo de chumbo. Você falava na Assembleia e não sabia, e eu admitia meus filhos, que de repente eu podia entrar na relação dos desaparecidos. Eu ser intimado para depor, como o Jacques foi intimado para depor no 28, e eu acompanhei Jacques, eu saí de distância e vim para Caju para acompanhar Jacques até o 28. E foi naquela operação Cajueiro que cegaram o Milton Coelho, que era o líder sindical, o líder da Petrobras. E Marcelo Bonfim foi chamado lá no 28, eu fui com o senador Gilvan Rocha, e ele chegou com uma marca assim nos olhos e disse a Jacques, se eu disse alguma coisa contra você, foi sobre tortura. Aí o coronel perguntou, o senhor está sendo bem tratado? Ele disse, faça outra pergunta. O coronel disse assim, eu quero saber se o senhor foi bem tratado. Eu disse, faça outra pergunta, porque esse não responde. Então o Marcelo Bonfim, ele foi preso, foi um período difícil. Você saía de casa, como aconteceu com o Rubem Paiva, que até hoje não acharam o cadáver dele, era um deputado federal. Caçaram Mário Covas, que era líder do MDB. Era um período em que você saía de casa e não sabia se voltava, mas eu enfrentava com dignidade, com honestidade, com competência e com coragem. Eu enfrentava a ditadura nos anos de chumbo, e que vigorava as 5. Você, de repente, podia ser preso e torturado e ser assassinado nos porões da ditadura no doicode, né? Mas eu enfrentava aquilo com coragem, a coragem cívica, porque acreditava no que estava fazendo. Eu estava defendendo a democracia, estava defendendo o direito do povo de escolher pelo voto o prefeito da capital, que ele era nomeado, o governador do seu estado e o presidente da República. Eram direitos universais que haviam sido caçados, e a liberdade democrática. Foi uma luta que me deu meu orgulho de ter participado dela, porque cumpri o meu dever de democrata. Agora, durante a sua primeira legislatura como deputado estadual, você já se destacava, aliás, o Leopoldo se destacou pelos seus discursos eloquentes, discursos seguros, fervorosos. Hoje, meu caro Leopoldo Souza, você é comparado assim ao discurso do governador Marcelo Deda. Os destaques na oratória de Sergipe, por que não dizer do Brasil, do Leopoldo Souza e atualmente do falecido, saudoso governador Marcelo Deda. Agora, o impressionante do deputado Leopoldo Souza, já na primeira legislatura, que você, Leopoldo, você enfrenta pessoas já consideradas veteranas da política, as chamadas raposas da política, e vou citar aqui alguns nomes que fizeram parte do parlamento sergipano na Assembleia Legislativa durante esse período, quando você iniciou como deputado estadual. Como, por exemplo, naquela época, aliás, até hoje ainda a gente tem uma referência assim, do político, referente ao seu colégio eleitoral. Por exemplo, Leopoldo Souza, o colégio eleitoral em Estância, a base,
Hélio Dantas, que era lá a região de Capela, por ali, né, a região da cana-de-açúcar, o Luciano Prado, de Itabaiana também, você tinha o Horácio Góes, lá de... Na minha época foi Zé Teles, era filho de Chico de Miguel. Zé Teles também fez parte, exatamente. Cleonâncio Fonseca, lá de Buquim, não era isso? Exato. Quem mais? Horácio Góes de Riachão. E perfeito. Maneco Itapuranga e Guida Azevedo de Aracaju. Também, era a bancada dos bacharéis. Era eu, que era bacharel, e Guido, que era bacharel, que tinha sido vereador em Aracaju, e Jacques. Era a bancada dos bacharéis. Entrou Baltazar, entrou Lauro Rocha, entrou, qual é o nome dele? Nelson, só que Nelson parece que só teve um mandato, né? Nelson foi só um mandato. Só um mandato. Foi. Jonas Amaral. Nelson foi só um mandato. Jonas Mas já foi de segundo. naquela época, havia seriedade. Você tinha um Francisco Paixão, que era um homem experiente, político do antigo PSB, você tinha Horácio, você tinha, naquela época, o pessoal que não falava, não incomodava, que era branco de Itabaianinha, e Chico Passos. Esse não abriu a boca, não falava, então o debate era mais com o Luciano Prado, que era um de Augusto Franco, tinha Guido, que era bom deputado, e a ele e a Jacques, e nós empunhávamos a bandeira da luta contra a ditadura, bandeira da democracia, da liberdade, a liberdade democrática. Eu cometi um erro político, viu, Miguel? Eu nunca ter me candidatado a prefeito de Estância. Pois é. Eu devia ter sido candidato a prefeito, mas em 88, quando eu pedi a eleição de deputado, em 86, em 88, o papai queria que eu fosse candidato. Mas eu tinha a certeza que ia assumir o mandato de deputado federal, porque o Antônio Carlos falou que era candidato a prefeito de Laranjeiras. Laranjeiras, né? Eu sabia que ele ganhava a eleição e eu ia assumir o que realmente aconteceu. Mas hoje eu tenho culpa de ter apagado a história da Estância. Apagado o comentário alienígenas, que pessoas que não eram de Estância, e deturparam a memória da Estância. Começou com o Walter Cardoso, que era de Arauá, e na rua Jorge Amado, quando eu fui vereador, que deu o número da rua Jorge Amado, Jorge foi para a Estância, com uma festa bonita, e lá eu fiz constar uma placa com os dizeres que tem no livro Capitão de Areia, da Casa Bala Assombrada de Duninha Quaresma, hoje do Capitão, na Santa Paz de Estância, em março de 37. Isso está no livro Capitão de Areia, que foi escrito em Estância, em 37. Eu fui constar junto à placa que tinha o nome de Jorge, essa placa. Mas veio o Walter Cardoso e, em vez de tombar o imóvel, ele permitiu que demolisse e fizeram a casa, botaram azulejo de sanitário na frente da casa e achou que foi ajuda de obra. Então apagou a memória de Estância. Depois, ele demoliu esse monumento que tinha homenagem a Pedro II. A Pedro II, lá na Praça da Matriz, ao lado do abrigo. Do abrigo. Não sei se o abrigo ainda existe. Não tem mais não. Não existe não, foi Então, demolido. procurando apagar a história. Veio Carlos Magno depois. Aí Carlos Magno, o porto de Angola. Angola eram os escravos de Angola, que eram mais fortes, que eram altos, e ficavam naquele porto, esperando serem levados para Zuzia e Santa Luzia e Arauá. Carlos Magno denominou aquele posto de Nhangólia. Nhangólia é a galinha, não tem nada que ver com Angola. Então já mexeu com a história. E por último, veio esse Gilson, que estava ela, e entendeu Chico Surdo como autor do Barco de Fogo. Chico Surdo era um artista na tesoura. Você não pensou ali na praça, ao lado da catedral, foi da casa do pai, tinha uma casa chamada Ficos de Benjamin. O pessoal antigo deve lembrar disso. Ele, com a tesoura dele, a tesoura mágica de jardineiro, ele fazia, eu me lembro, tinha o índio, tinha o burro de noiva, tinha uma série de personagens
que ele fazia podando o jardim. Eu sigo surdo, quando meu pai foi, uma das vezes que meu pai foi prefeito, meu pai encomendou para ele fazer o barco. Ele veio fazer o barco, ele fez um cavalo, depois fez um avião. E como ele era surdo, ele botou muita pólvora. O barco saiu dali do Correio até a Praia da Matriz. Quando ele chegou, detonou e destruiu tudo. Porque o barco de fogo, que eu me lembro, era criança, ele vinha do Botequim. Exatamente. Tinha Tozinho e tinha Mundinho. Então eles iam de lá acompanhando o barco, vinham cantando e vinha para a Tocada do Porto. E a origem do Buscapé, eu acredito que tenha sido incluída as almas, que até hoje existe a tradição do Buscapé incluída das almas, é o recôncavo baiano, e onde vieram os charuteiros para a fábrica de charuto, meu avô criou em 1918. Então, surgiu no ponto inclusive se comemorava a marujada. A marujada por quê? Porque as barcaças vinham carregar tecido, instância, trazia produtos, instância se consumia muita coisa na parte da Bahia, instância que abastecia. Raimundo Juliano era caixeiro viajante, dizia que era velho. Ele ia montado na mulher do caminhão e os burros levavam o mochuário para poder beber. Você tem uma ideia, ali no Pernambuquinho, da esquina, vamos dizer, foi depois de Raimundo Juliano, até a casa do Zé Milton, ali era uma casa só. Era uma casa comercial. E tinha a casa do Coronel Chico Martins, também era um casa comercial, e ali onde é o INSS. Então, tudo isso foi descrito. Chico Surdo nunca inventou o barco de pólvora. O barco de pólvora, o Bochapé surgiu do posto. O morador da Baixa Fria se orgulhava de dizer que pagava que pegasse uma taboca inteira no chapéu, porque ele botava muita pólvora, a explosão era muito forte. E no posto tinha as barcaças vinham pelo canal da Mocina, que hoje deve estar aflorado. Eles vinham trazendo mercadoria da Europa, da Bahia, da Estância. O intercâmbio de Estância era para o Salvador. Então eles levavam, traziam, pegavam açúcar, Santa Lúcia, do Crasso, e ficavam ancorados na Caprivada. Tudo isso acabou com a história de Cristo e Papai. E eu aqui aproveito para você, que é o historiador, pesquisador, ver se descobre alguém que lembra ainda da cantiga da lavadeira do Piatinga. Ela lavava as roupas do Piatinga, batia na pedra, para enxaguar, e cantava uma toada. Ô Leopoldo, essas canções, essas cantigas de lavadeira, foram registradas num CD pela professora Andréa Cardoso, e isso está guardado. Lavadeiras do Piauí. Lavadeiras do Piauí, inclusive o projeto foi premiado nacionalmente. Esses registros estão guardados, estão gravados e preservados. Das lavadeiras estão preservados. Felizmente é uma das coisas que foi feita em nome da dignidade das tradições de Estância. Agora, Leopoldo, já que você está relembrando os fatos marcantes, um dos fatos marcantes da história de Estância, que é o nosso tradicional Sextejo Junino, você é o autor do projeto de lei que institui o feriado de São João, né? O feriado municipal de São João, não é isso? Zé Dom era uma lavadeira. Zé Dom pintor era filho da lavadeira, que naquela época era muito nome das pessoas, como até hoje aí na Baiana. Não sei o que, Zé Francisquinho, Zé Chico. Então a Estância também tem Zé de Dom. Zé de Dom, que era lavadeira, e Zé de Dom o pintor, né? Que usava muito o sobrenome da família, né? A Estância, eu já fui. Estância tinha 3 times de futebol. E o Santa Cruz foi ex-campeão do estado. Tinha o time do Bonfim e tinha o Guarani, era o América, depois foi o Guarani e depois foi o Estanciano, quando tem nascido o futebol. Estância tinha
tinha o Clube do Cruzeiro, depois veio a BB, tinha o Grêmio, que era do operário da fábrica Bonfim, e tinha o Cassino, que é da fábrica Santa Cruz. Hoje você não tem lugar onde quiser dançar, você tem que dançar em casa. Hoje você não tem mais um clube social Estância. Então a Estância já foi, a Estância acabou, né? A Estância não tem mais de futebol. Falar em futebol, eu me lembrei agora, Edgar Barreto. Edgar Barreto foi para a Estância como técnico de basquete. Tinha basquete na Santa Cruz e tinha basquete no Bonfim. Ele foi como técnico de basquete, ele foi como técnico de futebol. E Santa Cruz foi campeão do estado. E Edgar tem uma história interessante dele ligado ao São João. Era um homem calmo, tranquilão. E Edgar, então, naquela época no São João tinha o negócio de uma bandeira. Você botava uma bandeira e asseava a bandeira e você tinha para lá para tirar a bandeira. E você, o dono da bandeira, defendia. E a gente para soltar no chapéu. E vinha a gente para soltar no chapéu contra você para tirar a bandeira. Edgar botou a bandeira, não sabia o que era aquilo, e tiraram a bandeira dele. Eu quero ver para o ninguém tira a bandeira. Aí fez o chapéu com uma peste. Mas na hora que começaram a jogar para tirar a bandeira, então procuraram o camarada que estava com a chave do depósito, não tinha o chapéu. Então o cara se embriagou e desapareceu. E a raiva de Edgar que valia o homem que subiu na bandeira e tirou a bandeira de Edgar, soltou no chapéu. E tinha famoso, que era de Souza Pires, bandeira de Souza Pires, que era lá era ali na Praça Humberto Ferreira, mas na Praça da Miranga. Porque naquela época a gente brigava muito para soltar o chapéu no Paralelepípedo. Era proibido soltar o chapéu no comércio e tinha duas bombas de gasolina. Tinha de Dorival Barreto, que era da Fechado, e tinha Luiz Lima, botou mais adiante, que era da Shell. Então não podia soltar o chapéu da Rua Capitão Salomão. Mas hoje quem está mandando o chapéu Estância, antigamente era promotor, agora é ministério, criaram ministério e Ministério Público, agora tudo é Ministério Público. E eles é quem dita as normas do município. Se você pode brincar carnaval, se não pode brincar carnaval, onde é que você pode soltar o chapéu, onde é que não pode, se não pode usar máscara, não pode. Tem interferência do promotor, que hoje é ministério, quer dizer, no ministério que não existe, interferir na política municipal, como se o município não tivesse autonomia. Ok. Leopoldo, eu fiz uma pergunta, acho que você não me ouviu. É Zeno Santos. Você é autor do projeto de lei que institui o feriado do São João no dia 24, não é isso? Como é? Você é autor do projeto de lei que institui o feriado em São João no dia 24? Não, o feriado de São João, aqui no município de Estância, foi um projeto de lei de sua autoria, não foi isso? Eu não vou Estância, Marília, porque eu estou com glaucoma. Eu estou lúcido, graças a Deus. Mas não estou enxergando. Eu tenho saudade da minha terra, me lembro do passado dela. Fui feliz a vida inteira, meu pai foi feliz, minha família foi feliz aí. Mas eu não tenho condições de ir para lugar nenhum. Sim. Porque eu vivo. A vida sedentária também fez que eu tenha dificuldade para caminhar, porque eu caminho, ainda vou num banco, ainda saio, vou para um restaurante, mas não enxergo bem, né? Por causa do glaucoma, né? Mas tenho saudade da minha infância, de minha terra, dos meus amigos. Eu sempre fui honrado em Estância. Em 82, a última eleição de deputado, eu tive 61% dos votos em Estância. Eu fui o deputado mais votado do Estado. Eu tive 5 mil e tantos votos em Estância, 5 mil e tantos votos em Aracaju. 5 mil votos em Aracaju em 62 equivaleria hoje a 50 mil votos em Aracaju. Mas, isso, a Assembleia, a galeria da Assembleia cheia de gente para não ouvir. Quando eu terminava o discurso, a galeria só adiava, né? E a gente só ia para a Assembleia e ouvia. E eu tinha uma cobertura muito grande na televisão. Eu terminava, eu tinha o dono da Eloquência, que ele foi de capitão, e disse que era um grande orador. E eu digo que eu só dou tantos lá, 3 mandatos de candidato estadual.
Sim, conhecemos. 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 É porque é Manuel Velos. Conhecemos. Ele me disse uma vez e queria levar para a estância o núcleo de engenharia. E naquela época a prefeitura tinha dinheiro, Ivan Leite era o prefeito. E eles escolheram o terreno lá no Freitas, que é ali pelaquela, do outro lado do ponto, do outro lado é o Freitas. E Ivan não quis doar o terreno, porque passar por uma parte da terra da fabricação da coisa. Então nós perdemos esse núcleo de engenharia. Então, hoje tem medicina, tem odontologia, tem medicina e tem direito. Eu não sei onde vou botar tanto advogado, vou botar tanto médico. E hoje o Brasil tem muita falta de engenharia. O Brasil não tem isso. Ninguém quer fazer engenharia. Falta engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Instância tinha o Senai, que preparava um técnico milionário. Então você dizia, o encanador criava família. Aí o seguinte, encarnação nascada. Eu me lembro do Everaldo, da notícia do Everaldo, não sei se tinha dele, e criou a família toda com dignidade, com respeito, andando de bicicleta para consertar uma casa que era de subida da artista. Hoje eu não sei. Hoje você não tem mais ninguém. O cenário assim não funciona mais. O cenário tomava um técnico de Miguel Médio, o eletricista, o equipador, e hoje não sei como é que está. Eu sei que a engenharia hoje no Brasil está precisando de engenheiro de Minas, engenheiro eletrônico, e não tem essa, mas só quer fazer medicina, que acha que o médico está ganhando dinheiro e não dá mais ganhando dinheiro, acabou. O médico está ganhando dinheiro se for cirurgião. Então, hoje o médico, vamos dizer, o clínico geral, o pediatra, ninguém tem dinheiro não. Está ganhando só quem é cirurgião ou obstetra, é que ganha dinheiro. E está faltando advogado, botar pela como dentista. O Brasil é um país do mundo que mais dentista. Tem 20 mil, vai ser 20 mil dentistas que tem no Brasil. E não tem, falta 10 para arrancar, né? Ok, Leopoldo, foi um prazer, uma satisfação. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e bastante, assim como eu diria, que esclarece muita coisa que, como eu disse, essa nova geração não conhece. Um abraço, Leopoldo. Obrigado pela participação aqui no programa Mar Azul na Linha da Notícia. Um abraço, Leopoldo. Ele já não tá. Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço, Um viu? beijo para o meu povo querido, que eu não esqueço. Obrigado, Leopoldo. Um grande abraço. Quando vier por instância, passe por aqui. Um abraço. Eu não sei, mas é o que eu tenho de memória. A minha instância, o meu povo, eu não esqueço. Porque o povo me adorava e eu adorava o meu povo. Ok, conversamos então com o deputado, foi deputado estadual, foi deputado federal, também foi vereador, porque a gente sabe disso. Eu tenho 85 anos. 85 mas anos. dentro de muita coisa, a memória está boa, graças a Deus a memória está boa. Eu só isso tenho aí. esse problema de locomoção e problema da visão, por causa do glaucoma, que não tem cura. Ok. Estou esperando e ver a célula tronco, que é a única esperança que eu tenho de ficar boa do glaucoma. Ok. Obrigado, Miguel. Obrigado, Leopoldo. Um grande abraço, Um viu? abraço para meu povo. Um abraço. Conversamos, como eu disse, com o deputado, foi deputado federal, deputado estadual, vereador, filho do ex-prefeito de Estância, Raimundo Silveira Souza, e neto também do ex-prefeito de Estância, que naquela época era intendente. Foi intendente não é? duas vezes. Intendente duas vezes, né? Como ele citou aí, o Leopoldo Souza. Leopoldo Souza. Por isso que o Reforçando nome mais dele é ainda, Leopoldo Souza Neto. Leopoldo Souza, como deputado, se destacou como o maior orador de Sergipe na época. Na época. Disparadamente. De uma sucessão de tribunos que Sergipe já tinha anteriormente, Fausto Cardoso, Seixas Dória, e aí chega Leopoldo, o maior tribuno na época do MDB. E de lá para cá, só comparado ao Depois, governador Marcelo Deda. Nós temos Marcelo Deda, que se destaca como grande tribuno da oposição no parlamento. Olá, me chamo Emily e hoje vim falar sobre a importância de ter um plano funerário e como isso pode garantir a tranquilidade em um momento tão difícil.
Você sabia que ao planejar com antecedência, você não só evita imprevistos, mas também proporciona conforto e tranquilidade para seus entes queridos? O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções se adaptam melhor à sua família e parcelar de forma acessível. Entre em contato com o PAF para agendar uma visita e descobrir qual plano mais se adapta a você.